Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do canal Farmaponte, um assunto maravilhoso, um assunto importante e uma ajuda mais uma vez do nosso amigo Wellington. Doutor Wellington, e aí, tudo bem? Tudo bem, boa. Show de Bom dia bola. a todos, né? Mais uma vez um prazer estar aqui junto com o Daniel para passar grandes informações para vocês. Isso, informações importantes, pertinentes para a nossa saúde. Isso. Assunto de hoje: tireoide ou tireoide, mitos e verdades sobre essa glândula, né? Tantas dúvidas, não é verdade? Exatamente. Assina o canal, dá o seu like para nós, não custa nada. Vai lá na mãozinha, no joinha, traz o seu like para o nosso canal, muito importante. Ativa as notificações e sem mais demoras, vamos começar o nosso podcast. Roda a vinheta! Bom, pessoal, então é o seguinte, seguindo no nosso raciocínio aqui, né? Tireoide ou tiroide, mitos e verdades sobre esta glândula, né? Tem muita dúvida, né, sobre o assunto. A tireoide, né, que é uma glândula, não é uma doença. Né? As pessoas falam assim, ó, eu tenho tireoide. Todo mundo tem. Você tem que ter, né? Tem que ter, naturalmente, né? Naturalmente você tem que ter. Então, uma glândula de muita importância, né? Ela produz a tetraiodotironina e a triiodotironina, que são substâncias, hormônios aí de função metabólica. Eles ajudam e intermediam funções importantíssimas, como, por exemplo, o aproveitamento do ATP, que é a trifosfatoadenosina, que é a substância ali que nos dá energia, por exemplo. Só uma delas, tem um monte de outras. Tem a ver com o hormônio folículo estimulante, tem a ver até com o hormônio diurético estimulante, e ela tem interação. Então, basicamente, quase todos os hormônios do nosso corpo interagem com as quantidades de hormônio produzido pela tireoide, que é uma glândula. Funções cardíacas, né? Funções cardíacas, um monte, né? E a glândulazinha fica na nossa garganta aqui, né? Dos homens a gente consegue sentir e ver essa placa que protege a tireoide, que chama placa tiroidana, que a gente chama de pomo de Adão, não é isso? Exatamente. Acertei, ué? Tem um formato de um H, né? Isso, uma borboleta, né? Aqui tá desproporcional, que é só uma arte, né? Tô em dia com a anatomia? Acredito que sim, aqui você acertou. Por enquanto estamos indo bem. Parece um H mesmo, né? Ela tem essa conformação, não é verdade? É uma glândula, gente, que fica na região, na intersecção da orofaringe e da traqueia, né? Ela, inclusive, a placa que protege a tireoide também protege as pregas vocais, também conhecida como cordas vocais, não é? Então, gente, a tireoide é isso. Então, não confundir tireoide com as doenças que podem acometer o nosso corpo por conta relacionada à tireoide. Que são, ela trabalhar de mais ou de menos. Seriam a hipertireoidismo, trabalhar de mais, ou hipotireoidismo, trabalhar de menos. Né? Entendeu? Dá uma introdução para nós aí, doutor. Eu tô falando demais hoje. É verdade, você está muito falando. Fala para nós o que é a diferença entre hiper e hipo aí. Bom, hipotireoidismo é quando a glândula tireoide está trabalhando a menos, né? E deixa de produzir hormônios importantes que regulam as funções do nosso organismo, nos dando assim um certo desânimo, né, Daniel? Um certo cansaço, tá? E o hipertireoidismo é o contrário, ela trabalha demais e essa que é perigosa, correto? Ela é mais complicada. Essa é mais complicada. Essa pode afetar funções cardíacas, tá? Causando até problemas no músculo, coração, músculo cardíaco, tá? E está relacionada a vários problemas do organismo, né? Pode estar relacionada a ganho e perda de peso, né? Nem sempre, né? Nem mas sempre, pode. Não sozinha. Temos outros fatores que podem estar ligados, tá? E esses são as principais diferenças entre o hipo e a hipertireoidismo. Isso aí. Né? O excesso desse hormônio, ele estimula demais o corpo. A falta
desestimula. Desestimula. Né? Então, vamos lá, é um hormônio que está relacionado ao aproveitamento da energia do nosso corpo, está relacionado aos processos que, no final, culminam com o aproveitamento da energia. A gente está falando de, se eu tenho pouco estímulo nesse aspecto, eu tenho o quê? Depósito daquele material que deveria ser metabolizado e não foi. Então, a gente tem quais os principais problemas do hipotiroidismo? Problemas relacionados à depressão e distimia, problemas de comportamento e problemas emocionais por conta da letargia que vem com problemas de resistência insulínica, porque você não tem uma função hepática adequada, então é muito comum que as pessoas com hipotiroidismo tendam a caminhar na direção, por exemplo, da diabetes. Exatamente, porque você não aproveita a insulina que você produz. Né? Exatamente. E ainda falando do hipotiroidismo, que é mais comum do que o hipertiroidismo. É até uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu tenho hiper, eu tenho hipo. A maioria tem hipo, por isso que você toma a reposição, com certeza, do T4 lá, os medicamentos que tem. Exatamente. Esse hormônio. E as pessoas com hipotiroidismo, né, elas, em grande parte, elas foram conduzidas a esta situação de hipotiroidismo por apresentarem um problema autoimune, que chama tiroidite de Hashimoto, né? E esse problema autoimune tem ali uma certa similaridade, não é a mesma coisa, não é relacionado, mas tem uma similaridade com o reumatismo, né? E ele pode ser o sinal de outros problemas autoimunes que a pessoa vem apresentar, né? Lúpus, reumatismo, síndrome de Crohn, síndrome do colo irritável, complicações das infecções, ou melhor, complicações das inflamações do colo, como por exemplo diverticulite, tudo isso vem através desses problemas. Por causa disso que tem que controlar. E em contraposição, o hipertiroidismo ele pode levar à chamada endocardite inflamatória, não é verdade? Que é o mais grave, né? Sobrecarga da musculatura cardíaca, né? Também tem a supressão do cortisol, supressão dos níveis de redução do cortisol que vão levar ao aumento da aldosterona e o acúmulo de sódio. Então, pressão alta. Pressão alta. Não deixa o negócio descontrolar. Que melhor coisa, né? Melhor coisa, exatamente. Melhor coisa. Legal, cara. Então, vamos lá, gente. Bastante coisa, né? A gente tenta descomplicar, mas não tem como descomplicar certas coisas. Tem que entrar para o pessoal ter uma noção exata do que realmente é, né? Tem substâncias que nós ingerimos que vão alterar, vão influenciar, não é? Você fala um pouquinho para nós dessas substâncias, meu amigo? Substância, bom, o principal componente, né, para bom funcionamento da tireoide é o iodo, correto? Iodo, né? A suplementação de iodo é que vai fazer com que a tireoide cumpra a sua função adequadamente, tá? Mas como que eu faço a suplementação de iodo? Vou correr na farmácia comprar suplemento? Não precisa, tá? A nossa suplementação de iodo, ela não é tão grande assim, a ponto de você ter que ingerir através de vitaminas. Numa alimentação balanceada, você já consegue esse resultado, tá? Através de próprio sal de cozinha, né? Isso, sal iodado. Ele já é iodado, ele tem 4% de iodo para prevenir exatamente esses problemas, tá? Temos também leite e queijos, que se o animal que produziu eles foi corretamente, né, suplementado, ele vai ter iodo também. Vai ter iodo também. Então você vai ter essa suplementação adequada. E evitar o consumo de muita soja, né? Soja, né? E alguns vegetais crucíferos, né? Que podem diminuir, né, a absorção desse iodo, mas desde que em excesso, né? Você pode comer. Vai comer um repolho por dia que não precisa, né? A gente, no intervalo do último vídeo a gente falava, né, sobre excesso, sobre vício. Tudo que é demais não presta, não é isso? Tudo que é demais não faz bem. Os antigos falavam, tudo que é demais não presta. E é a grande verdade, né, gente? E é isso aí. O iodo ele é colocado obrigatoriamente no sal de cozinha, né, no cloreto de sódio, desde
o começo da década de 80 no Brasil. Principalmente para prevenção do bócio, né? Corretamente. Certo. Que é aquele aumento, né, Aumento da glândula, né? E também faz com que aconteça todo aquele atraso, né? Aquela letargia na pessoa, inclusive até fisicamente, né? Exato. Né, as pessoas sofriam ali por falta das suplementações vindas dos iodetos, né, do iodo. Elas sofriam muitos problemas, em particular na infância. Atraso no desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual. Isso é um dos grandes motivos também relacionado aí ao bem-estar da vida adulta, né? Então, o desenvolvimento na infância e os problemas que vinham na vida adulta levaram a uma atitude de governo, né? De obrigar ali as usinas, os mineradores, não sei como que chama quem fabrica, quem capta sal, não sei. Fabricante, Os produtores. Produtores de sal. A introduzir o iodo na 4%? 4%. Não é muito. Você vê que a nossa suplementação de iodo diária não é uma coisa exorbitante. Né? Mas dá para você fazer uma alimentação balanceada. Então não vale a pena, por exemplo, gente,